Assuntos aqui do Brasil, o ministro Alexandre de Moraes disse que há indícios de que Braga Neto teria agido para impedir ou dificultar o andamento das investigações sobre a tentativa de golpe de Estado em 2022. A condenação máxima do general Braga Neto poderia chegar a 41 anos e 4 meses de prisão. Os crimes pelos quais ele é investigado: associação criminosa, abolição do Estado Democrático de Direito, tentar depor por meio de violência ou grave ameaça o poder constituído. O general está preso preventivamente desde o último sábado. No mês passado, a Polícia Federal indiciou Braga Neto, Jair Bolsonaro e outros nomes do governo anterior no inquérito que apura a suposta tentativa de golpe de Estado. Você, Dávila, crimes atribuídos a Braga Neto podem chegar a 41 anos de prisão, que a gente precisa levar em consideração. Claro que essa é uma conta feita a partir de análises sem se aprofundar nos debates que poderão acontecer caso a Procuradoria-Geral da República emita um parecer no sentido de avançar com esse processo, né? Mas o que a gente pode destacar em relação a esses supostos crimes que ele teria cometido? É uma conta errada e até irresponsável, porque está dizendo que tudo que está no inquérito, que ainda nem foi analisado pela Procuradoria-Geral da República, todas as penas somadas de todos os crimes que poderiam aparecer no inquérito daria 41 anos. Mas como é que se pode fazer uma indução que isso pode acontecer antes de ter culpa formal? A coisa mais preocupante nessa história continua a ser os motivos de uma prisão preventiva. Voltamos aqui à lei, Caniato. É muito importante o rigor da lei neste momento para nós não politizarmos a justiça. A lei diz o seguinte, o artigo 312 do Código Penal: quando houver prova de existência do crime indício suficiente de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado ou em caso de descumprimento de qualquer obrigação impostas por força de outras medidas cautelares. Não aconteceu isso no caso do general Braga Neto. E sim, houve mensagens, mas isso aconteceu há 1 ano. E esse inquérito já foi entregue à Procuradoria-Geral da República. Não pode transformar a prisão preventiva numa prisão punitiva. Quem pune é a justiça depois do devido processo legal, ampla defesa e culpa formal. Enquanto isso não acontecer, nós não podemos especular desta forma, porque mostra amanhã que a justiça pode ser, ou que haja impunidade, porque não foi condenado, essas coisas não se tornaram uma ação, e aí você acaba jogando no descrédito a justiça. Portanto, vamos ser cautelosos com as conclusões apressadas de um inquérito que ainda sequer foi transformado numa ação penal pela Procuradoria-Geral da República. É uma conta perigosa, Cristiano Beraldo, porque certamente algum jornalista se debruçou sobre os crimes, checou com algum advogado e aí colocou essa conta aí. Poderia pegar 41 anos. O que fica no imaginário? Se ele for condenado a 8 anos, nossa, foi feita uma injustiça. Ele deveria ter ficado, né? Ele deveria ser condenado a mais de 40 anos. Tem disso também, né, Beraldo? Tem muito, porque esses números que são lançados assim, só para chamar a atenção, né? O que na internet se chama de clickbait, que não tem como você sustentar isso a essa altura do campeonato. E aí o que o Dávila trouxe, né? A prisão preventiva no Brasil, ela acabou sendo transformada numa prisão punitiva, sem que o processo tenha sido concluído. E é diferente de você ter uma prisão em flagrante. Então, você teve ali um assassinato, um roubo, um sequestro, você pegou aquelas pessoas cometendo o crime. Isso tem um peso completamente diferente, como neste caso, onde o general Braga Neto está sendo acusado. Quer dizer que ele fez ou que ele não fez? Não quer dizer nada, só quer dizer que simplesmente é preciso correr o processo conforme previsto na lei, porque as informações foram colhidas já nas investigações. Não há o que o general possa fazer para influenciar o encaminhar desse processo. Então, todos os sinais ali são colocados como um ato que foi
que carece um pouco mais de justificativa, ou pelo menos para que os leigos consigam entender, né, esse peso da justiça, mas esse número, como você falou, de 41 anos é feito justamente, é lançado para chamar a atenção e criar essas diferenças aí quando sai a sentença efetivamente. Pois é, segundo as últimas informações, a Polícia Federal buscaria outros indícios contra a Braga Neto nessa apuração, que a gente não sabe exatamente em que pé está, porque o inquérito teria sido concluído. Inclusive, a Justiça autorizou o envio do inquérito para a Procuradoria-Geral da República. Mas há apurações que acontecem neste momento e, possivelmente, outros documentos serão anexados a esse indiciamento. Você, Mota, as informações que indicam que Braga Neto poderia ser condenado a mais de 41 anos de prisão, elencando os possíveis crimes cometidos por ele. Mota. Quem fez essa análise, Caniato? Jornalistas de redações por aí, viu, Mota? Pois é, essa manchete chama atenção, né? 41 anos de prisão. Não é brincadeira. Mas essa é uma matéria curiosa, porque o cálculo desse possível tempo de prisão de um general foi feito em um programa de TV, como a gente aqui. Estamos discutindo o que você acha, Beraldo? 35, o Dávila fala 47, você fala 82, a gente tira uma média, 41. E aí, no dia seguinte, esse número é reproduzido como uma manchete de jornal. Há muitas pessoas que só leem a manchete. Então, a pessoa olha e vê 41 anos de prisão para o general. Qual é o efeito disso? Eu vou usar uma palavra que eu detesto, que eu abomino: desinformação, criação de narrativa. É isso que está acontecendo. Esse é o meu comentário. Tá certo, Mota. Hoje é terça, né? Um dia movimentado, reta final no Congresso Nacional. Parece que o ano está chegando ao final, mas ainda tem muita coisa para a gente debater. E você vai receber convidados especiais no seu programa hoje às 11 da noite, né? Eu estava até esquecendo, Caniato. Ainda bem que você me lembrou. Hoje tem Conexão Mota e nós vamos falar das profissões do futuro. Quais são as melhores opções de carreira? Como é que os jovens podem decidir onde está a sua vocação? Não percam, hoje no Conexão Mota, 11 da noite. Vale a pena, hein? 11 da noite, Conexão Mota, todas as terças-feiras na programação da Jovem Pan News. E a prisão do ex-ministro Braga Neto intensificou a pressão sobre um outro general 4 estrelas do Exército, Augusto Heleno, ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional. Segundo o jornal O Globo, a Polícia Federal indiciou Heleno no inquérito que investiga a participação de militares em uma tentativa de golpe. Fontes militares avaliam que é provável que a Procuradoria-Geral da República ofereça denúncia contra o general. Se isso acontecer, oficiais do alto escalão reconhecem que uma eventual prisão de Heleno poderia prejudicar ainda mais a imagem do Exército, que já enfrenta uma crise institucional, muitos consideram, inclusive, sem precedentes. Você, Dávila, general Heleno pode ser o próximo detido pela Polícia Federal. Ele tem uma idade mais avançada, mas o que a gente precisa considerar em relação ao indiciamento e essas informações de bastidores? Eu acho que o negócio é tirar essa tarja de militar, 3, 4 estrelas ou 1 estrela. O problema é se uma pessoa que ocupou um cargo importante estava arquitetando ou não um suposto golpe de Estado. E se tiver, não importa se é general, se é contínuo, se é soldado, se é deputado, tem que ser investigado. E a gente não pode deixar passar em branco a atitude de golpistas aloprados. Então, essa história de ser general, para mim, é totalmente secundária. A questão fundamental é pessoas que ocuparam cargo importante perto do presidente da República estiverem envolvidas numa trama de golpe de Estado. Essa é a pergunta que tem que ser respondida baseada em dados e fatos e não em narrativa. Agora, Beraldo, hoje o ministro José Múcio conversou com jornalistas na porta da casa do presidente Lula. Ele foi fazer uma visita aqui na casa em São Paulo. Lula se recupera e ele disse que há sim um clima de constrangimento nas Forças Armadas por conta da detenção de Braga Neto.
Enfim, como esses episódios, e claro, essa notícia que envolve o general Heleno, como isso acaba impactando no dia a dia das Forças Armadas, hein, Beraldo? Peneto, eu acho que tem um efeito muito claro. São essas Forças Armadas que estão cada vez menores do ponto de vista da moral da tropa, porque você vê que várias iniciativas, né? Então corta orçamento, mexe na aposentadoria, prende o general, e as declarações são sempre no sentido de colocar as Forças Armadas, isso são declarações de autoridades, colocar as Forças Armadas como se fosse ali essas pessoas representassem as Forças Armadas nos seus atos, o que não é verdade. Então, hoje, a situação das Forças Armadas no Brasil é muito delicada, porque quando você tem tropas que estão com a moral tão baixa e que são rotineiramente atacados, Caniato, você não pode esperar que essas pessoas consigam desempenhar o seu papel, que é um papel fundamental. A gente não pode brincar com isso. E eu fico muito preocupado porque a gente vê que Nicolás Maduro, por exemplo, enveredou pelo caminho do tráfico, conforme denúncia dos Estados Unidos. Hoje ele é procurado por tráfico internacional de drogas. O ex-ditador da Síria, que foi refugiado agora para a Rússia, descobriu-se também, está envolvido com o tráfico internacional de drogas. Há grandes lideranças no mundo envolvidas com o tráfico internacional de drogas. E o que favorece Forças Armadas fracas no Brasil? Favorece o tráfico internacional de drogas. As nossas fronteiras, tanto por água quanto por terra, completamente à mercê dessas figuras que usam o Brasil como passagem de toneladas de cocaína, fazem tráfico de armas, fazem tudo, tráfico de pessoas, tudo quanto é crime acontecendo. E é assim que a gente trata as nossas Forças Armadas. Então, isso coloca o Brasil de quatro. A gente fica completamente exposto e todo mundo fica se aproveitando do Brasil. Você, Mota, como esses últimos episódios enfraquecem ainda mais as Forças Armadas, além de várias medidas que pretendem alterar certas regras, inclusive na aposentadoria? Eu não acho que essas medidas enfraquecem as Forças Armadas. Eu acho que o que está acontecendo no Brasil hoje afeta todas as instituições. Tudo tem limite. Você não pode esperar que as pessoas finjam que não vejam o que está acontecendo ou finjam que não entendam o que está acontecendo. E o meu comentário vai explicitar isso. Se eu fosse o general, qualquer general, eu não me preocuparia com nada. Basta ele contratar o mesmo advogado que defendeu um certo político carioca que foi condenado a mais de 400 anos. 400 anos, não é 41 não. E não é análise de uma junta de apresentadores de TV, é condenação mesmo. Foi condenado a 400 anos, está livre, leve e solto, pousando de influenciador nas redes sociais, dando dicas de esporte, de dietas. Dá uma olhada lá, pessoal. E tem mais, o juiz que condenou esse político foi informado agora há poucos dias pela Corregedoria da Justiça que não vai ter mais direito à escolta nem a carro blindado. Você quer fazer um complemento, Beraldo? Você pediu a palavra? Não, pode seguir. Tá bom.